chamar as crianças também à frente, as professoras, pastor. Vamos então orar. Pai, te peço, Senhor, por esse momento de ouvir a Tua palavra, que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação da Tua palavra, de maneira fiel, Pai, que seja a bênção, como tem sido até aqui. Os salmos aqui, Senhor, então, que o Senhor fale aos nossos corações, abra nosso entendimento, Pai, e nos confronte, Pai, nos exorte, fale conosco essa noite, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor. Eu também te peço, Pai, pelas crianças, pelas professoras, que o Senhor abençoe esse momento também para as crianças, que o Senhor possa estar abrindo os ouvidos espirituais delas também, para que ouçam sobre Ti, conheçam mais de Ti, Senhor. Por isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como já foi lembrado, hoje pela manhã nós tivemos nossa reunião de ceia, que sempre é um momento muito precioso, né, para a vida da igreja, lembrarmos da obra do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário e, de certa forma, renovarmos a nossa alegria, o nosso entusiasmo, né, e a nossa confiança na volta do Senhor, que é iminente, né? Como o apóstolo Paulo nos instrui lá no texto da ceia de 1 Coríntios, nós fazemos isso até que ele venha. Então isso é uma declaração de fé, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Então foi um tempo precioso. E agora nós vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, né, nos Salmos penitenciais. No último sermão, nós começamos a estudar o Salmo 32. E nós sabemos que este salmo é um salmo de Davi, e para efeitos de estudo, de exposição deste salmo, eu tenho dividido este sermão em 5 pontos, bem calvinista, né? Em 5 pontos. E na semana passada nós olhamos para o ponto número 1, a bênção do perdão. Semana passada não, 2 semanas atrás, né? Quando nós começamos o estudo desse salmo. Então, ponto número 1, a bênção do perdão, versículos 1 e 2. O ponto número 2, que é o ponto que nós vamos olhar hoje à noite, é a confissão de Davi, versículos 3, 4 e 5 deste salmo. O ponto número 3, o refúgio de Davi, versículos 6 e 7. O ponto número 4, a lição de Davi, versículos 8 e 9. E o ponto número 5, a alegria de Davi, versículos 10 e 11. Então nós já vimos o ponto número 1, a bênção do perdão, são os versículos 1 e 2, e aí eu peço que você abra sua Bíblia aí no Salmo 32. Vamos lembrar esses 2 versículos iniciais aí do Salmo. Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. E nestes versículos aqui, Davi nos apresenta a bem-aventurança da felicidade. Como é feliz. Ele diz isso no versículo 1,
ele diz isso no versículo 2, e esta felicidade, como nós vimos aí no primeiro sermão, ela decorre de 3 ações divinas. Essas 3 ações divinas estão aí nos versículos 1 e 2. Perdoar a desobediência, cobrir o pecado, não levar em conta a culpa. Essas 3 ações divinas, elas acontecem por misericórdia e através do perdão de Deus. Então, a felicidade que Davi está apontando aqui, a qual ele está louvando ao Senhor, é aquela felicidade que decorre da bênção do perdão de Deus. Nós tratamos disso então no último sermão. Agora vamos passar então ao ponto número 2, que nós vamos ver hoje à noite. A confissão de Davi. Vamos fazer a leitura agora dos versículos 3, 4 e 5. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Agora, como eu falei no início desse salmo aqui, nós estamos assumindo que o pano de fundo deste salmo, ou seja, o motivo de composição deste salmo, seja o grave pecado de adultério que Davi cometeu com Batseba e também a trama da morte de Urias, o marido dela. A maior parte dos comentaristas concorda com isso. Este é o pano de fundo, o adultério de Davi com Batseba. Possivelmente este é o pano de fundo também do Salmo número 6, que nós já estudamos aqui, e este é o pano de fundo também do Salmo de número 51, que nós ainda vamos estudar. Então esses 3 salmos, 6, 32 e 51, o pano de fundo, o motivo de composição deste salmo são essas circunstâncias na vida de Davi, o seu adultério e o seu envolvimento ativo na morte de Urias, o marido dela. Agora, mesmo que este não seja o motivo de composição, porque nem todos os comentaristas estão de acordo com isso, mesmo que este não seja o motivo de composição, mesmo que Davi tenha em vista algo geral, abrangente, não algo específico, ele está lidando aqui neste salmo com o pecado, com o arrependimento, com a confissão e com o perdão de Deus. Então, nesses versículos 3, 4 e 5 do salmo, nós temos aí a segunda estrofe deste hino. Nesses versículos 3 e 4, Davi nos apresenta o problema, o seu problema, as suas dificuldades, o seu dilema, e no versículo 5, ele apresenta o quê? A solução para os seus problemas. Nos versículos 3 e 4, nós encontramos silêncio, nós encontramos julgamento, nós encontramos misérias. E no versículo 5, nós encontramos confissão, nós encontramos perdão. Então nós podemos esboçar este ponto número 2 deste sermão, que é a confissão de Davi, da seguinte forma. Nós temos aí nos versículos 3 e 4, o silêncio e a agonia do pecador, e nós temos no versículo 5 a confissão
e o perdão do pecador. Então vamos pensar um pouco neste primeiro subponto aqui, o silêncio e a agonia do pecador, no caso aqui de Davi. Mais uma vez os versículos 3 e 4. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Então, Davi está apresentando aqui para nós a sua própria experiência. E nós vemos aqui as dores de uma consciência culpada. Meus irmãos, a aflição de Davi era extrema. Ele diz aí no versículo 3, na terceira parte, eu gemia o dia inteiro. Essa aflição era intensa. Ele diz aí no versículo 4, era dia e noite. O silêncio em confessar os seus pecados era intencional, era ativo. Ele estava decidido a não confessar os seus pecados. Ele diz aí no versículo 3, enquanto me recusei. E enquanto ele se recusou, o seu corpo entrou em colapso. Meu corpo definhou. Ele diz aí no versículo 3. E a ideia de corpo aqui é a ideia da sua estrutura esquelética, ou seja, os ossos todos do seu corpo. Vocês devem estar lembrados no salmo anterior, quando nós estudamos o Salmo 6, vamos voltar para ele rapidamente, Salmo 6, no versículo 2, lembrando de novo, né, que o Salmo 6 tem o mesmo motivo de composição que o Salmo 32. Mas aqui no Salmo 6, no versículo 2, ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. No versículo 6 aí do Salmo 6, ele diz, estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. E agora voltando aqui para o Salmo 32, ele diz aí no versículo 3, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Irmãos, dia e noite ele definhava. Dia e noite ele gemia. Ele estava esgotado. Agora eu não sei se vocês notaram, mas a recusa de Davi em confessar os seus pecados envolve uma certa ironia. Ele não gritou alto a Deus em confissão, mas ele gritou alto em gemido na sua miséria. Toda a sua angústia extrema pela qual ele passou era causada por Deus. Ele diz aí no versículo 4, dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Essa expressão, tua mão, ela significa basicamente força e poder de Deus. Era a autoridade de Deus sobre ele. A palavra pesava é um termo aplicado a qualquer coisa que faz sobrecarga à vida humana. É um peso, é um fardo. Agora, a culpa,
o pecado, o infortúnio, desastres, sofrimentos, todas essas coisas, elas podem sobrecarregar as pessoas e elas podem oprimi-las. Mas o que nós vemos aqui é que Deus, em seu grande poder e autoridade, Ele estava colocando uma sobrecarga sobre Davi. A tua mão pesava sobre mim, a punição era extrema de Deus para com Davi. Era um fardo muito pesado que estava sobre ele. Davi diz aí no versículo 4, minha força evaporou como água no calor do verão. As suas energias, elas foram acabando. O esgotamento de Davi foi da vitalidade para a sequidão, e não é porque ele estava envelhecendo, era porque a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Então, Davi está relatando aqui o seu dilema, o seu problema. E quando eu leio essas palavras, eu percebo Davi assim como uma aranha tecendo a sua teia a partir das suas entranhas. Que coisa mortal é o pecado. Que coisa pestilenta. É um fogo nos ossos. Novamente o versículo 3 aí, Davi diz, enquanto me recusei a confessar meu pecado. Irmãos, inicialmente, Davi negligenciou a confissão. Ele não queria confessar os seus pecados, ele se recusou, talvez por desespero, talvez por temor, talvez por endurecimento. Mas o fato é que houve um tempo em que Davi calou os seus pecados. Alguns comentaristas acreditam que este período durou aproximadamente 9 meses. Ele se recusou a confessar os seus pecados a fim de obter o perdão de Deus para eles. Agora, neste período de silêncio, onde ele guardou os seus pecados, onde ele calou os seus pecados, onde ele se recusou a confessar os seus pecados, neste período, a sua condição era sombria, era atormentadora, era terrível. Davi manteve silêncio sobre os seus pecados e Deus o disciplinou física e emocionalmente. Em seu silêncio, Deus o disciplinou. Em sua confissão, Deus o perdoou. Eu vou dizer isso mais uma vez. Em seu silêncio, Deus o disciplinou. Em sua confissão, Deus o perdoou. Enquanto Davi resistiu em confessar os seus pecados, Deus o pressionou fortemente e Davi atribuiu o seu sofrimento à mão disciplinadora de Deus. Ele sabia disso. E nós falamos sobre isso quando olhamos para o Salmo número 6. Davi sabia que era a mão de Deus que pesava sobre ele dia e noite. Irmãos, não existe carga mais pesada que o pecado não confessado. Aquele silêncio teimoso do pecado não confessado, ele encheu a vida de Davi de gemidos. E ao que parece, o seu sofrimento era realmente devastador. Ele estava à beira da morte, nós vimos isso no Salmo 6. Nós podemos pensar
que todos esses sintomas aí que Davi experimentou, quer fisicamente, quer emocionalmente, eram sintomas excepcionais, eram sintomas fora do comum, extraordinário. E é verdade, isso é muito verdade, mas também é muito verdade que aquela atitude de teimosia de Davi é bastante frequente. Eu creio que nós nos vemos muitas vezes nos passos de Davi, guardando, escondendo, silenciando, nos recusando a confessar os nossos pecados. E aqui, irmãos, está o verdadeiro problema. É a nossa teimosia obstinada. É a nossa recusa em confessar os nossos pecados e buscar o perdão de Deus. Aqui está o nosso problema. A não confissão é um sinal evidente de não arrependimento. E sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não existe paz com Deus. Como eu já falei anteriormente, existe uma ironia aqui no versículo 3. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, uma outra tradução diz, enquanto calei os meus pecados, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Percebe a ironia? Eu calei os meus pecados, mas eu gemia o dia inteiro. Isso é poético, isso faz parte aqui da composição poética do Salmo. Eu calei, mas eu gemia. Davi estava calado, mas ele estava gemendo. Ele ficava em silêncio, mas ele gemia o dia inteiro. Então esse silêncio de Davi era um silêncio agonizante. E ele era um silêncio retumbante. Era um silêncio alto. Por que Davi rompeu o silêncio? Ele responde: porque a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Irmãos, se Deus não o afligisse ao extremo, se não o ameaçasse até com a morte, ele teria permanecido em sua atitude de teimosia. Às vezes, meus irmãos, o pecador, ele pode ser torturado com a mais aguda tristeza. Ele pode ser corroído pela dor, ele pode estar sendo devorado interiormente, e ainda assim, ele guarda em silêncio o seu pecado, sem confessá-lo, sem clamar por perdão e compaixão. Há muitos que se arrependem somente quando ficam doentes. Mas eles voltam a pecar quando eles melhoram de saúde. Alguns pecadores são tão cheios de desejos perversos que eles preferem morrer a serem saudáveis e bons. Deus pesava a sua mão sobre Davi, dia e noite. E com os seus fortes gemidos, Davi não encontrou descanso em sua mente, e ele não encontrou descanso no seu corpo, ele foi atormentado pela dor, ele foi atormentado pela agonia, e a pressão divina sobre ele não afrouxava nem de dia nem de noite. A pesada mão de Deus sobre Davi era como um verão escaldante
que matava tudo ao seu redor porque não havia água. Agora, entretanto, embora, apesar deste quadro horrível, eu quero que nós percebamos o seguinte: a mão de Deus pesava sobre Davi dia e noite. Mas a aflição de Davi era devido à misericórdia de Deus. Deus estava empurrando Davi para o lugar de cura, de restauração. Meus irmãos, é algo terrível, terrível cair nas mãos do Deus vivo, conforme nos adverte o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 31. É algo terrível cair nas mãos do Deus vivo, mas sabe o que é mais terrível ainda? É cair para fora das mãos de Deus. Muito bem, então, qual era o problema de Davi? A recusa em confessar o seu pecado, era o seu orgulho, era a sua falta de arrependimento. Neste momento de sua experiência, onde ele se recusou intencionalmente e ativamente a confessar os seus pecados, ele também não buscou o perdão de Deus para os seus pecados. Mas também nós podemos dizer que o problema de Davi era o seu Deus. O problema de Davi era o Deus de Davi. E Deus estava pesando a mão contra ele, e isso dia e noite. Então Davi, ele estava enfrentando dois problemas basicamente. Quais são eles? Os seus pecados não confessados. Primeiro problema. Segundo problema, o peso da mão de Deus sobre ele. Ok. O que esses problemas trouxeram para Davi? O colapso do seu corpo, das suas emoções, da sua mente, as suas forças evaporaram, a mão divina lhe abriu feridas. Sabem qual é a maior de todas as aflições? A maior de todas as aflições é ser duramente oprimido pela mão de Deus. E o pecador, então ele se sente envolvido com o Supremo Juiz. E ele está diante da indignação e da severidade deste Supremo Juiz. E nessa sequidão, por assim dizer, o vigor do pecador seca, se esvai, evapora, se esgota. Todo o vigor dos homens se esvai quando Deus surge na presença deles como Supremo Juiz. Deus humilha e deixa os pecadores prostrados. Quando a mão de Deus pesa sobre nós, cumpre-se aquilo que Isaías profetizou lá no seu livro, no capítulo 40, Isaías 40. Versículo 7. Isaías 40, 7. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos.
Versículo 8, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. No caso de Davi, o castigo divino, ele não era um castigo comum. Davi diz que a mão do Senhor não cessava de pesar sobre ele dia e noite. Agora, irmãos, nós conhecemos Davi. Davi não é o homem segundo o coração de Deus. Ele veio de uma família piedosa. Davi era alguém que estava acostumado a chorar por seus pecados, a confessar os seus pecados. Mas aqui nós encontramos Davi silencioso, calado, guardando os seus pecados. Então isso traz uma lição adicional para nós. E a lição é a seguinte: a vitória de ontem não garante a vitória de hoje. O fracasso de ontem, com as suas lições, não são um antídoto para os desafios de hoje. Apesar que nós deveríamos aprender da história, nós nunca aprendemos da história. Nessa matéria aqui, nós devemos ser como os israelitas no deserto. Eles precisavam recolher o maná cada dia. Cada dia. Eles não podiam guardar o maná para o dia seguinte. Se eles fizessem isso, o que ia acontecer com o maná? Ia apodrecer. Então, a provisão da graça de Deus lá no deserto era diária. E a provisão da graça de Deus nas nossas vidas e nos nossos desertos também é diária. Todos os dias, diz o apóstolo Paulo, nós somos entregues como ovelhas ao matador. E todos os dias nós precisamos da graça de Deus. Deus precisa nos assistir em nossas fraquezas, todos os dias. Mas o problema, irmãos, é que nós somos muito morosos em aprender. E nós somos mais morosos ainda em obedecer. E essa é uma das razões porque Deus precisa disciplinar os seus filhos, e muitas vezes Ele faz isso redobrando os açoites da nossa aflição. Então Ele vai nos disciplinar com tristezas que nos deixarão perplexos, com tormentos que vão perturbar a nossa alma, até que nós sejamos trazidos ao lugar onde o processo de cura e de restauração possa acontecer. E por isso que eu digo que toda a aflição extrema de Davi, por ocasião da mão de Deus pesando sobre ele, era ainda assim um ato de misericórdia de Deus. Deus nunca nos castiga sem motivo. Às vezes Ele parece nos tratar com crueldade, e a sua mão pesa sobre nós, dia e noite, mas a sua intenção é que a nossa ardente soberba, o nosso orgulho seja humilhado. O nosso orgulho, ele é indomável até que ele seja subjugado pela mão disciplinadora de Deus. Sim, disciplinadora, mas também amorosa. Isso nos leva então ao segundo subponto aqui deste sermão. Vamos ver agora a confissão e o perdão do pecador. Versículo 5. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Nós vimos o problema de Davi nesses 2 versículos anteriores, e agora nós vamos ver a solução para os seus problemas.
a sua desesperança, o seu tormento, a sua miséria estava em calar os seus pecados, mas a sua esperança, a sua alegria estava em confessá-los. Até aqui, Davi, ele esteve descrevendo o estado da sua miséria e, em parte, eu creio que ele fez isso para demonstrar a todos nós que é possível sair deste estado de miséria, de ruína, de tormento, de aflição extrema, para se obter felicidade para a alma. Estão lembrados de como ele começa esse salmo? Ele começa com um grito de felicidade. Ele diz como é feliz. Ele diz isso no versículo 1 e ele diz isso no versículo 2. O castigo divino tinha vindo sobre ele. E esse castigo o atormentou. Ele esteve à beira da morte. O seu único alívio foi quando, com sinceridade e com humildade, ele confessou o seu pecado e ele implorou o perdão de Deus. Nesse versículo aqui ele relata sobre a confissão que ele fez de seus pecados. Agora, notem o seguinte, mais uma vez: finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Percebam, Davi não está dizendo aqui simplesmente que os seus pecados lhe vieram à lembrança. Então ele se lembrou que ele tinha cometido aqueles pecados. Não foi simplesmente que ele se lembrou dos seus pecados, porque isso foi o que aconteceu com Caim, isso foi o que aconteceu com Judas, e isso não teve nenhum proveito para a vida deles. Quando não há arrependimento, a consciência do pecador inconfesso, ela é fustigada pelos seus pecados. E a única coisa que ele experimenta é ressentimento, rancor, amargura. E ele não cessa de queixar-se contra Deus e de ocultar-se da presença de Deus. Mas aqui no caso de Davi nós vemos algo diferente. Davi voluntariamente reconhece o seu pecado. Ele constrói a sua esperança de perdão, não na obstinação ou na hipocrisia. Ele suplica por perdão. Ele vai a Deus, e diz o versículo, aí ele diz aí no versículo 5, ele vai a Deus e confessa todos os seus pecados. Ele vai a Deus e não esconde a sua culpa. Ele vai a Deus e ele confessa a Deus a sua rebeldia. Agora, esta confissão aqui, ela está associada à fé. Porque é a fé que nos move para Deus. Sem fé, o pecador, ao invés de se voltar para Deus, sem fé, ele busca por esconderijos, onde ele possa se esconder de Deus. A forma como Davi se expressa aqui nesse versículo, ela demonstra também claramente que ele veio sincera, humilde e cordialmente à presença de Deus. Ele não mais escondeu ou ocultou os seus pecados. Davi, ao comparecer diante de Deus, ele derramou todo o seu coração.
Vocês estão lembrados que lá no final do versículo 2, que nós já olhamos, ele falou sobre uma consciência sempre sincera. Aí no final do versículo 2, uma consciência sempre sincera. Os hipócritas, eles costumam abrandar os seus maus feitos. E eles fazem isso disfarçando, enganando, dissimulando, nunca fazem uma confissão honesta dos seus pecados. Os seus lábios não são sinceros e francos. Davi diz aí, no versículo 5, disse comigo. Essa expressão aqui significa que antes de Davi ir a Deus, ele refletiu, ele avaliou a sua situação, ele deliberou consigo mesmo. E ele prometeu a si que ele confessaria tudo para o Senhor. Confiando na misericórdia de Deus, e aqui está a fé, confiando na misericórdia de Deus, ele se levantou da sua ruína e do terror que o cercava de todos os lados, e resoluto ele foi a Deus, em humildade e em fé. E agora nada podia impedir Davi de fazer uma confissão franca e sincera dos seus pecados. E depois de uma longa espera, de uma longa recusa, o coração quebrantado de Davi refletiu sobre aquilo que ele deveria ter feito desde o início. Notem que Davi fala aí nesse versículo 5, meus pecados, minha culpa, minha rebeldia. Agora, ele fala sobre isso lá nos versículos 1 e 2. Nos versículos 1 e 2, quando ele está falando da bem-aventurança, da felicidade, ele se refere à desobediência, ele se refere ao pecado, ele se refere à culpa, mas ali todas essas coisas são apresentadas de forma abstrata, genérica, conceitual, impessoal, mas aqui tudo isso se torna muito pessoal. São os meus pecados, é a minha culpa, é a minha rebeldia. E então, com uma firme determinação, Davi não escondeu nada. Ele viu o seu pecado. E então ele foi ao Senhor. E ele confessou o seu pecado com grande tristeza. Percebam novamente essas palavras de Davi aqui no versículo 5. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia. Que palavras maravilhosas. A disciplina de Deus trouxe a Davi a disposição de confessar. Em fraqueza, Davi confessa aquilo que ele estava encobrindo. E irmãos, e eu vou dizer isso até o final dessa série de sermões, faz parte da natureza do Senhor oferecer perdão e reconciliação, mas Ele exige confissão e arrependimento. Essa expressão aí, confessarei ao Senhor, ela é o oposto daquela expressão lá do versículo 3, onde Davi diz, recusei a confessar o meu pecado. Por algum tempo, Davi deliberadamente conservou-se em silêncio.
calou os seus pecados, guardei os meus pecados, mas agora ele se volta para Deus. Ele reconhece a necessidade de perdão. Ele reconhece a necessidade de libertação do pecado. E ele louva e glorifica a Deus em público, porque ele escreveu esse salmo. E esse salmo é um hino de louvor. E nós estamos glorificando a Deus agora através desse salmo. A confissão de Davi é uma atitude de louvor. Ele transformou a sua confissão em um hino de louvor. Então essa confissão tem esse sentido também. Ele louva a Deus pela onisciência divina. Ele sabe que não se pode esconder nada de Deus. Ele louva a Deus pela sua justiça, por saber que Deus tem o direito de punir o pecador, o rebelde, o transgressor. E ele louva a Deus por sua graça, por saber que Deus perdoa a culpa. E sendo assim, com essa atitude de fé, de humildade e de louvor, Davi, diz o versículo 5, confessou todos os seus pecados. E eu quero que você repare isso. Ele não diz aqui, confessei os meus pecados. Ele diz o quê? Confessei todos os meus pecados. Isso indica que a sua confissão não foi uma confissão parcial. Uma confissão parcial não é uma confissão. Uma meia-verdade não é uma verdade. Somente uma confissão total amolece e humilha o coração. Quando o pecador decide com determinação, com fé, prostrar-se diante de Deus e se declarar rebelde, desobediente, culpado, irmãos, nós podemos ter a certeza de que a absolvição deste pecador está próxima. O que aconteceu quando Davi confessou todos os seus pecados? Final do versículo 5, a parte final, o que diz? E tu perdoaste toda a minha culpa. Confessarei todos os meus pecados. E tu perdoaste toda a minha culpa. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, Deus perdoa os nossos pecados. E não tem como eu não fazer a conexão disto aqui com o texto de 1 João 1,9. 1 João 1,9. Mas se confessarmos nossos pecados, e obviamente que essa confissão pressupõe arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Davi afirma aí no versículo 5, o seu pecado foi perdoado. A sua iniquidade lhe foi tirada. A sua injustiça foi purificada. E a sua culpa não lhe foi mais atribuída. Irmãos, os perdões de Deus, eles são profundos e eles são completos. E Charles Spurgeon escreveu o seguinte:
a faca da misericórdia divina corta a raiz da erva daninha do pecado. Glória a Deus. Davi confessou e abandonou o seu pecado. O Senhor o perdoou, removeu a sua enfermidade, retirou a mão pesada que estava sobre ele. E Davi deixou de ser um hipócrita, um ator insensato aí no palco da vida. Ele começou a tratar a Deus com seriedade. E foi assim que ele encontrou perdão e paz para o seu coração. E tudo se foi totalmente. Davi foi perdoado por um golpe da graça de Deus. O único remédio para a condenação é a confissão. O pecado imperdoável, sabem qual é? O pecado imperdoável é não crer, é não confessar os pecados a Deus e não se arrepender. Isso é o pecado imperdoável. Davi buscou perdão, ele buscou a purificação, a cura, ele buscou todas essas coisas naquele em quem isso verdadeiramente pode ser encontrado. Davi obteve perdão mediante a sua confissão. Mas deixa eu esclarecer isso também. Davi obteve perdão com a sua confissão, mas ele não mereceu o perdão apenas porque ele confessou os seus pecados. Ele também se aproximou de Deus com fé. Ele se aproximou de Deus com fé, clamando por misericórdia e perdão. E ele humildemente implorou ao seu juiz o perdão. E é assim que deve acontecer com o pecador. Ele precisa refletir sobre o seu pecado, ele precisa se mover de sua miséria em direção a Deus e humildemente e com fé clamar por perdão e por misericórdia. E então nós sabemos a contrapartida disso. Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por poder compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Tua palavra, Senhor, que é tão profunda, que vai até o íntimo do nosso ser. Tua palavra que é tão poderosa e que não volta vazia. Tua palavra que nos desafia, que nos perturba, que nos sacode, mas também nos consola, nos instrui, nos fortalece. E mais uma vez, Senhor, eu quero agradecer por esse relato da experiência de Davi, um homem segundo o coração do Senhor, que se viu envolvido, Senhor, nessas trevas medonhas, nessa dor, nessa aflição. Tua mão pesava sobre ele. Mas quando o Senhor pesa a mão sobre os seus filhos, a intenção do Senhor é cura, é restauração, é trazer, Senhor, trazer-nos, Senhor, aquele lugar onde nós podemos ser totalmente perdoados, purificados, transformados. Obrigado que nós sabemos que foi exatamente isso que aconteceu com Davi. E assim, Senhor, ajuda-nos também a estarmos refletindo sobre a nossa vida, que possamos, à semelhança de Davi, muitas vezes, talvez diariamente,
dizer isso que ele falou, disse comigo, confessarei ao Senhor todos os meus pecados. Que nós estejamos nos voltando para Ti, Senhor, em humildade, crendo, Senhor, na Tua misericórdia, na Tua graça e compaixão. Fortalece a nossa fé e ajuda-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Ajuda-nos a todos nós, Senhor, a perseverarmos na nossa caminhada, a sermos irrepreensíveis. E quando, Senhor, nos tornarmos repreensíveis, inclina o nosso coração para buscar o Teu perdão e a Tua purificação. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.